Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Obrigado, presidente. Um abraço aí para o Flávio também, meu colega deputado e professor. Um abraço aos professores e professoras que atuam também no Parlamento Estadual, nas casas parlamentares aqui no Rio de Janeiro, nas câmaras municipais e no Brasil. Mas eu quero, sobretudo, fazer uma menção naturalmente muito especial, em primeiro lugar, a forma incrível, admirável, com que professoras e professores do nosso estado fazem a travessia pedagógica da pandemia do novo coronavírus. Isso aumentou o orgulho e a admiração que tenho em relação ao magistério fluminense, porque deve ser, Luiz Paulo, deve ser, deputado Eurico Júnior, deve ser o desafio, o maior desafio de suas trajetórias profissionais. Exercer o magistério, usar assim, os mecanismos que constituem a chamada educação remota, lembrando que esses professores e professoras foram formados em cursos de licenciatura para o exercício do magistério presencial. Na verdade, estão tendo que reinventar a pedagogia, estão tendo que superar os seus próprios limites, estão tendo que se abrir para novas formas de ensinar e de aprender. Porque também a aprendizagem por meios remotos se dá por processos que são diferentes. Há uma nova epistemologia, ou seja, uma nova concepção do processo de conhecimento vivido pelos estudantes, sem o contato direto, físico, afetual com seus colegas, com seus professores. Então, é admirável o que vem fazendo professoras e professores do nosso estado, em redes públicas, em redes particulares, para tudo isso para fazer com que os alunos, ou tentar fazer com que os alunos mantenham, em primeiro lugar, o vínculo afetual com a escola, e, em segundo lugar, o compromisso, a preocupação com o seu próprio processo formativo. Nós sabemos que o ano 2020 é um ano dificílimo, é um ano praticamente neutralizado do ponto de vista letivo, do ponto de vista pedagógico, mas ainda assim eu quero começar ressaltando esse esforço que aumenta a minha admiração pelo magistério do Rio de Janeiro, por professoras e professores que atuam na educação, atuam na docência no nosso estado. Em segundo lugar, quero falar também das preocupações que são as nossas e que são das entidades representativas do magistério no Rio de Janeiro. Quero saudar o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, o CEP-RJ, saudar o SIMPRO, saudar a UPES, União dos Professores Públicos Estaduais, UPES Sindicato, porque tem manifestado essas entidades uma preocupação cabível com o retorno às aulas sob condições ainda de muito temor, de muito receio, sem que a pandemia do novo coronavírus esteja derrotada. Ainda não está. Vamos derrotá-la, mas ela ainda não passou. Essas posições dessas entidades representativas, que eu saúdo, CEP, SIMPRO, UPES, não são posições meramente corporativas, longe disso, longe disso. Há uma preocupação com a integridade e com a vida, não só dos profissionais da educação, mas dos seus alunos, suas respectivas famílias, o retorno a uma grande circulação de profissionais e de pessoas, profissionais e alunos, nos transportes públicos, que sempre foram, desde o início, indicados e apontados como importantes vetores de contágio. Então, também quero me somar às lutas encaminhadas, lideradas, conduzidas pelas entidades representativas do magistério no Rio de Janeiro. Quero também, ainda nesse contexto, fazer menção à luta que travamos, objeto de uma emenda constitucional que vai ser colocada em breve na pauta de votação, como nos alertou o deputado André Siciliano, tendo em vista que foi aprovada, já foi aprovada em todas as fases na Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. Quero agradecer à comissão, ao seu presidente Marcelo Dino, à sua assessora diligente, Lúcia, que se dedicaram ao exame da emenda e às duas emendas que ela recebeu. E essa emenda constitucional busca reparar uma injustiça enorme,
contra os professores especialistas, como os professores que exercem cargos técnico-pedagógicos nas escolas do Rio de Janeiro, públicas estaduais, públicas municipais, até públicas federais, e tem 2 matrículas no serviço público obtidas por concurso, entrando pela porta da frente do serviço público, e agora estão sob ameaça, sob um tacão que paira sobre suas cabeças, instando esses professores a abrir mão, a se exonerar de uma das matrículas, sob o argumento de que seria uma acumulação indevida. Não é indevida, né? Não é indevida. Eles exercem um trabalho análogo à docência, diretamente articulado com a docência, e, por isso, a nossa Constituição deve oferecer um remédio conclusivo, que é o remédio constitucional, para que essa acumulação seja assegurada, garantida, para que eles não tenham perdas em suas vidas já organizadas, em suas vidas financeiras, em suas vidas profissionais, em suas vidas familiares até. Então, uma saudação especial a esses que estão lutando, essas professoras especialistas, esses professores especialistas. Não desistam, resistam, que eu sei que em breve a Assembleia Legislativa vai dar uma resposta para fazer justiça à causa de vocês, que é a causa da educação. Aliás, deputado capitão Paulo Teixeira, o seu equívoco, sim, pequeno equívoco pontual, alertado pelo deputado Luiz Paulo, até se justifica, porque confundir a data do magistério com a data da proclamação da República faz sentido até, porque a escola é a principal instituição republicana, né? Consequentemente, os valores da República, os valores republicanos, devem se fazer presentes no processo educacional em toda e qualquer escola, e nesse sentido, lembro esse vínculo que acabou sendo provocado pelo comentário, pela preleção inicial de Vossa Excelência nesse expediente final. Quero também, deputado capitão Paulo Teixeira, lembrar de educadores e educadoras que foram indispensáveis à minha formação, à minha própria formação. Quero lembrar, citando nominalmente, ainda que seja um pouquinho longo, mas é uma homenagem que faço questão de fazer às professoras Balina Belo Lima, Nilda Alves, Menga Ludic, Célia Linhares, Regina Leite Garcia. E aos professores Luiz Antônio Cunha, Gaudêncio Frigoto, Jesus Bastos, infelizmente já falecido, João Batista Bastos, também já falecido, como também a professora Regina Leite Garcia, que eu citei, Cosimo Damião de Ávila, isso tudo na Universidade Federal Fluminense, minha grande escola de formação no Brasil, onde depois me tornei professor com muito orgulho. Tive uma experiência também na Universidade de São Paulo, e lá tive grandes mestres, com a professora Maria Vitória de Mesquita Benevides, professor Antônio Joaquim Severino e a professora Marli André. Tive uma experiência também fora do Brasil, com bolsa de estudos. Passei alguns anos de minha vida estudando na França, onde fiz o meu doutoramento. E lá tive grandes mestres. E começo citando um que o deputado Luiz Paulo conhece, que é o professor Henrique Pleasance, que foi fundamental e determinante para todo o meu percurso acadêmico na França. Também a professora Michelle Metudi. Também o professor, infelizmente já falecido, Jean-Claude Forcan. E também aquele que considero o maior sociólogo do século XX, de quem tive o privilégio de ser aluno, o professor Pierre Bourdieu. Então, assim, são nomes que eu queria aqui lembrar. Há grandes educadores do Rio de Janeiro, aliás, estive com uma delas hoje, que não foram diretamente meus professores, mas que me formaram o tempo todo. Aqui faço referência ao grande ícone da educação de Niterói, professora Maria Felisberta Batista da Trindade. Hoje tive a possibilidade de organizar o meu dia para ir à casa dela, visitá-la pessoalmente, para renovar a minha admiração, a minha deferência e o meu orgulho de ter, durante vários anos, tido a possibilidade de tê-la no meu caminho, na construção das pautas e das lutas no campo da educação. E também uma outra educadora, igualmente conhecida do Luiz Paulo, grande nome da educação do Rio de Janeiro, a professora Lia Ciomar Faria, grande quadro da educação pública do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, a quem eu também saúdo e cumprimento. E não quero silenciar tampouco
sobre o nome de uma grande educadora desse Estado, ainda atuante, muito atuante, que deixou recentemente a presidência do Conselho Estadual de Educação. Me refiro à professora Malvina Tuttmann, também outro grande expoente da educação no Rio de Janeiro. Quando citei o CEP, o Simpro e a UPS, não citei, mas quero citar uma outra entidade que admiro muito, e que, embora não seja uma entidade sindical, é uma entidade fundamental hoje para o debate político sobre educação, para o debate acerca das políticas públicas de educação. Eu me refiro ao Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro, hoje sob a presidência da professora Janaína Menezes. Quero ainda registrar professores e professoras que associam a sua lida docente às tarefas de gestão escolar, de gestão educacional, de gestão universitária. E aí saúdo diretoras e diretores da educação básica no Rio de Janeiro, e reitores, dirigentes das instituições de ensino superior, públicas e privadas, porque é também um grande desafio manter-se professor, atuar no magistério e, ao mesmo tempo, ampliar as suas responsabilidades, dirigindo instituições educacionais de educação básica e de educação superior. Por isso, saúdo aqui a professora Maria Cristina, reitora da UESO, professor Raul Palácio, reitor da UENF, professor Ricardo Lodge, reitor da UERJ, e as nossas diretoras e diretores de escolas públicas estaduais, escolas municipais, escolas particulares, enfim, que fazem um trabalho fundamental. E, por último, nesse registro, quero também lembrar grandes baluartes, grandes pensadores da educação brasileira, cujas diretrizes, cujos ensinamentos, cujos legados, até hoje, referenciam a educação brasileira. Me refiro, em primeiro lugar, a Paulo Freire, grande mestre de todos nós, educadores e educadoras, que no ano que vem teremos a celebração do seu centenário, em 19 de setembro de 2021. Paulo Freire, muito importante, certamente o pensador brasileiro mais citado e estudado no mundo inteiro, que nos ensinou a entender a educação como instrumento de superação das desigualdades e da opressão. Quero citar também o nome de Anísio Teixeira, baiano de nascimento, Paulo Freire, pernambucano de nascimento, Anísio Teixeira, baiano de nascimento, que nos ensinou, na sua linda trajetória como educador e dirigente público da educação, que a educação não é um privilégio, é um direito, e como direito deve ser tratada pelos poderes públicos, pelos movimentos sociais, pelas famílias, pelo parlamento, pelo poder judiciário, enfim, por todas e todos. Citar Florestan Fernandes, paulista de nascimento, que nos ensinou a centralidade e a importância da formação política dos professores. Os professores não são meros técnicos. O seu trabalho tem um papel fundamental, não no sentido dogmático, não no sentido do proselitismo, mas de ter consciência do contexto político em que se insere a atividade educacional e em que se insere a atividade docente. E, por último, quero citar o mineiro Darcy Ribeiro, outro grande educador do Brasil, que nos pautou, eu acho que para sempre, o desafio que ainda é do nosso tempo, que ainda não conseguimos enfrentar a contento, de garantir a educação integral para as nossas crianças e adolescentes, com possibilidade de formação holística, unilateral, e garantir que a escola seja a referência principal no seu processo de formação, e também nos ensinou que a crise da educação no Brasil não é um acaso, não é uma eventualidade, mas é um projeto das elites que pretendem perpetuar sua dominação, mantendo o povo menos instruído, menos escolarizado, menos educado, menos atento, portanto, ao que acontece no seu redor. Portanto, com Paulo Freire, com Anísio Teixeira, com Florestan Fernandes e com Darcy Ribeiro, termino essa modesta intervenção, celebrando o magistério, que tem uma data, 15 de outubro, mas que, no fundo, todos os dias, sem holofotes, sem notas na imprensa, sem filmagem,
sem registro, qualquer que seja, fazem o trabalho miudinho no chão da escola. É isso que faz a diferença. O trabalho pedagógico cotidiano para que outras pessoas possam se desenvolver, possam avançar, possam se fortalecer a partir do processo formativo. Então, minha homenagem, minha admiração, meu orgulho por aqueles e aquelas que exercem o magistério, muitas vezes em condições adversas, defendendo, renovando a minha luta e a minha defesa pela educação, em particular pela educação pública e pela valorização dos profissionais da educação. Muito obrigado, presidente, capitão Paulo Teixeira. Não tendo mais orador inscrito, findo o deputado Eurico Júnior. Se inscreveu? Muito obrigado. Passo agora a